Olá, a nossa aula de hoje é sobre lenda. As lendas, elas são textos narrativos contados pela tradição oral através dos tempos. Pelo fato dela é um texto bastante antigo e como ele é contado e recontado, ele acaba sofrendo uma alteração, tanto na sua estrutura, na sua forma, quanto na sua interpretação. Por exemplo, é como se eu pegasse um texto em sala de aula e fosse contar no ouvido de cada aluno e essa história ela fosse se repassando de aluno em aluno, ela fosse repassada de aluno em aluno. Até chegar no último aluno, essa história ela não seria a mesma. Ela com certeza ou estaria maior do que foi contada, alguma coisa se perdeu ali durante esse processo. E a interpretação também não mais seria a mesma, certo? Outra coisa importante nas lendas é que elas procuram explicar os acontecimentos e os mistérios que ocorriam há muito tempo. Então, tudo que não era explicado, porque não existia ciência na época, então tudo que não era explicado através da ciência se explicava através das lendas, tá? É através também das lendas que é possível a gente conhecer o imaginário, tá? E a cultura de um povo. O que seria isso? É através desse tipo de texto que a gente conhece as crenças, as tradições, os costumes e os valores de cada povo, de cada cultura. As lendas, ela tem um narrador. Esse narrador, ele é um narrador testemunha, tá? Ele conhece os fatos, porém ele não participa da história, ele não é um personagem da história. Então, o foco narrativo é na terceira pessoa. A natureza também aí, ela tem um papel marcante, tá? Porque é o espaço aonde se desenrola a ação, aonde se desenvolve todo o enredo, toda a história. Então, a natureza ela é importante e geralmente esse espaço aí, as lendas elas geralmente explicam coisas, porque muitas lendas da nossa região, no caso, ela vem muito dos nossos povos indígenas. Então, está muito relacionado à questão aí da natureza, muito voltado a esse tipo de ambiente. O tempo nessa narrativa, ele é impreciso, ele é remoto, indefinido. Por quê? Porque a gente não consegue identificar em que momento essa narrativa se passou, em que época essa narrativa se passou. A gente sabe que existe um tempo por conta de que lá no texto vão aparecer, por exemplo, expressões que indiquem o tempo, porém não um tempo preciso, que seria um dia, naquela manhã, naquela noite chuvosa. Então, são expressões e palavras que indicam o tempo e deixam claro que esse tempo ele é indefinido. Existem lendas, bem poucas lendas, que elas são conhecidas mundialmente, tá? Que é o caso, por exemplo, da lenda do lobisomem. É uma lenda que se conhece em todo o mundo, mas a maioria das lendas, elas são lendas restritas a um determinado local, tá certo? Por exemplo, tem lendas que ela é conhecida apenas na cidade que nós moramos, tem lendas que são conhecidas no nosso estado ou no máximo dentro de um país. Mas tem lendas que ela não ultrapassa essa barreira aí mundial, ela não chega a ser universal. Mas no caso da lenda do lobisomem, ela é uma lenda aí universal. É diferente, por exemplo, dos mitos. Os mitos, a maioria dos mitos, em sua quase totalidade, eles são narrativas universais. Lá na apostila de vocês, a gente tem na página 31, a gente tem uma atividade lá relacionada a uma lenda. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura dessa lenda, que é a lenda do Sol e da Lua. Então, essa lenda ela vai explicar, né, esse fenômeno aí do surgimento do Sol e a Lua. Ele vai ser explicado através desse tipo de gênero textual,
tá? E não através da ciência, porque a ciência tem uma outra explicação para isso, tá certo? Então, eu gostaria que vocês tentassem resolver. Qualquer dúvida, é só procurar no meu PV, que eu vou tirar as dúvidas que estiverem ao meu alcance, tudo bem? Obrigada, até a próxima!